Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dentro da Caixa com Priscília Queiroz. Nós estamos aqui na IPTV, canal 579 Banda KU e também agora no canal 61 Nova Parabólica Sky. E se você quiser nos seguir pelas redes sociais, o nosso Instagram é @IPTVOficial e também o nosso site iptv.com.br. Gente, agora eu vou confessar. Estou aqui com uma jornalista. Quem diria euzinha aqui com Estela Jordi. Pois é, Estela Jordi, ela que é jornalista com passagem por Band, CNN, SBT, TV Gazeta, Rede TV, Globo News e apresentadora do programa Viver e Empreender. Desculpa, gente, estou me achando aqui porque ela é maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Priscila. É um prazer enorme estar aqui com você. Finalmente a gente conseguiu se encontrar, não é verdade? Obrigada mesmo, uma honra estar no seu programa. E olha, Estela, sabe que eu até brinquei aqui, né, dessa coisa, porque meu sonho é ser apresentadora de televisão. E você já está aí, ó, nessa vida. Então eu tenho certeza que você vai hoje me dar, assim, uma super aula de tudo que você vive, de tudo, né? Como é que é essa coisa de estar tantos anos em tantas emissoras, em tantas oportunidades, fazendo coberturas até internacionais, porque, amor, eu te stalkeei, tá? Eu fui lá, ó. Que responsabilidade, Priscila, é verdade. Pois é. Minha trajetória é longa. Eu tenho 35 anos, comecei aos 17 anos na TV Gazeta, no Jornal da Gazeta, com a Maria Lídia Flandoli, José Paulo Kupfer, grandes jornalistas, né, em quem eu sempre me inspirei demais. E agora, como apresentadora de um programa sobre empreendedorismo, eu estou aprendendo demais. Sim, tenho uma trajetória longa no jornalismo, no hard news, em grandes emissoras, nas cabeças de rede, né, Globo News, CNN, SBT também, emissoras que eu aprendi demais, que eu aprendi muito sobre o ser humano. E agora eu estou falando só sobre coisa boa, que é empreendedorismo. Então estou muito feliz. E tudo que eu aprendi no jornalismo eu tento colocar em prática no Viver e Empreender TV, que é um programa que também está aqui na IPTV, né, Priscila? Então a gente está aqui, ó, super em casa, né? Tem o programa Empreender, o programa Viver e Empreender, tem aqui o Dentro da Caixa. E Estela, olha só, você trouxe como jornalista, ou seja, você faz desde os 17 anos. De verdade, qual é a principal diferença entre um jornalista e um apresentador? O jornalista, ele apura. Antes de ler o TP, antes de conversar, ele pensa muito, ele pesquisa, que é justamente o que você fez muito bem, que eu sei que você me stalkeou, e essa é a base do nosso trabalho. É stalkear, é pesquisar, é estudar constantemente. É claro que a gente não se aprofunda cientificamente em nenhum assunto. Claro, quando a gente tem uma grande cobertura, sim. Mas é isso, é apurar, tentar não falar bobagem, né? Tentar checar a informação, porque fake news é o que a gente mais tem na internet e justamente programas como esse são muito importantes porque você consegue filtrar a realidade, né? Mostrar aquilo com responsabilidade social. E eu acho que essa é a grande diferença. Tem muita gente boa apresentando no YouTube. O talento muita gente tem, mas essa responsabilidade, essa noção de que você vai de fato influenciar milhões de pessoas num país continental como o Brasil, que são mais de 220 milhões de habitantes, você tem que ter noção do que você está falando na televisão. E a faculdade de jornalismo, que são 4 anos aí, ela forma um ser humano, né? Ela forma um profissional para falar sobre determinados assuntos, com essa responsabilidade, com essa noção da influência, com essa honra, né, da profissão. E eu acho que é isso, eu acho que ser jornalista não anula, né, o trabalho de outras pessoas de jeito nenhum. Eu acho que o curso de jornalismo tem que se reinventar também, acho que 4 anos talvez seja muito tempo, talvez seja melhor um curso técnico, mas eu acho que essa é a grande diferença de um apresentador que está ali só para ler TP, que vai ler algo que alguém escreveu, e o jornalista que é capaz de escrever sozinho o que está falando. Não que as pessoas não sejam capazes, por favor, não é isso, mas é porque o jornalismo traz essa noção, essa responsabilidade. E o jornalismo é interessante, né? Porque você bateu num ponto, falando principalmente das fake news, né? A gente sabe que por conta do advento das redes sociais, o jornalismo em si, ele começou a sofrer muito por conta disso, né? Tem muita gente dando informação sobre tudo. Eu costumo dizer que hoje todo mundo é especialista de tudo, né? Tudo sabe,
Todo mundo é repórter com o celular na mão. Todo mundo é repórter com o celular na mão. Então a gente percebe que o jornalista em si, ele também está precisando se reinventar, que foi o que você falou, inclusive, do curso, né? Que são 4 anos e que poderia, de repente, ser um tempo menor. 2 anos, depois de outra faculdade, não sei, algo a se algo pensar. Que pudesse, né, ser movimento. Sim. E como que você hoje, né, como jornalista, diante da classe, né, dos jornalistas e tal, como que você tem percebido essa reinvenção? Principalmente hoje, vamos chamar, né, tanto para os jornalistas que estão, né, ou seja, que já são mais escolados e que estão aí, mas também aqueles que estão saindo das suas faculdades e que precisam olhar e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu acho que esse é o grande ponto, né? As fake news, elas são um manancial de trabalho para a gente, porque o profissional, o jornalismo profissional, ele se reafirmou na pandemia. Eu posso dizer isso porque eu estava na CNN, eu também estava no SBT nessa época, eu estava com 2 empregos, eu gosto muito de girar aí no mercado para conhecer mais, para me especializar ainda mais. Então foi uma época que eu estava de manhã no SBT, à tarde na CNN, apresentando outro programa de empreendedorismo, um anterior ao Viver Empreender TV, e eu percebi a importância do nosso trabalho, da nossa existência, e questionei também, por que eu estou contando o número de mortos? Por que eu estou aqui? Mas eu tive o prazer de escrever o primeiro breaking news de vacina. A primeira vacina, né, que a gente recebeu, a primeira mulher vacinada no Brasil. Então, a gente se reafirmou como jornalista ali naquela época, porque as fake news eram muitas. Só que quando saía na TV as pessoas acreditavam. Então ali a gente percebeu a nossa importância. E justamente as fake news são um manancial de trabalho para quem é sério, né? Você tá ali para fazer aquele double check, para fazer fato ou fake, né? E aí que a gente faz a diferença no mundo, né? E hoje você está com um novo projeto, que é o programa Viver e Empreender TV. E você deve contar muitas histórias, ouvir muitas histórias. Tem alguma história hoje que você, Estela, ouviu e que você fala assim, que de repente você se sentiu representada ou que você, né, se sentiu ali marcada por conta do que aquela pessoa ou aquelas pessoas viveram? Deve ter muita história ali, né? Muitas histórias, e de mulheres, principalmente. No próximo programa vai ao ar uma matéria da doutora Vânia Schutz. Dá licença, doutora Vânia, estou te citando aqui, mas é que a sua história é muito linda. Ela é uma advogada que veio para São Paulo, do Rio de Janeiro, com 20 e poucos anos, começou a trabalhar como secretária num escritório. E aí o dono do escritório, o advogado, viu o potencial dela e começou a pagar a faculdade dela. Só que esse advogado levou um tiro, ficou paraplégico, depois faleceu, enfim, uma história muito triste, e ela continuou, e ela trabalhava para pagar a faculdade, ela recebia o dinheiro da outra advogada da sócia dele que acabou assumindo, ela ganhava, mas ela não conseguia nem comprar comida. E ela tinha que fazer faxina para poder sobreviver. Então a faculdade ela pagava com esse salário e o restante ela fazia faxina para sobreviver. Ou seja, era uma pessoa que cruzava a cidade de São Paulo de transporte público na década de 90, de norte a sul, fazia faculdade, trabalhava, ainda fazia faxina, e hoje ela é uma grande advogada, né, empresarial. Então histórias como essa são muito saborosas, são muito legais de ser, né, contadas e divulgadas num país que a gente está aí vendo blogueiro, youtuber, achando que vai enriquecer da noite para o dia, e não é assim. Ser empreendedor é muito mais do que isso, né? A gente tem que ir atrás de histórias reais, e aí que o jornalismo ainda está muito latente em mim, ainda é muito importante. Você contar a história de mulheres que realmente fazem a diferença. Tem outra advogada também, doutora Maria Pessoa, uma mulher do Nordeste que tem 70 anos. Ai, que linda! Veio para São Paulo. Ela trabalha com direito desportivo, com meninos que jogam bola, né? E ela se formou aos 40 anos. Então, assim, é uma esperança gigante, né, para quem está aí com um sonho latente no coração e que quer seguir em frente em alguma carreira, que quer empreender, enfim. E o programa ele é legal porque ele justamente mostra, será que eu tenho perfil para empreender? Será que não vale a pena ser CLT? Então é esse tipo de informação que a gente traz, e são histórias assim saborosíssimas. Eu te convido para assistir as matérias. Ai, que delícia, super, super. Aliás, já falamos aqui que eu quero ir lá também, né? Contar um pouquinho da história. Está convidadíssima. Já tô aqui, gente, porque é assim, né? A gente já vem aqui, já pede logo, né? Porque se não convida, a gente vai. Brincadeira, ela já super já tá convidada, eu te convidei ano passado. Convidou mesmo, convidou mesmo. E Estela, olha só, você trouxe muito a ideia do empreendedorismo, né? Para você, existe uma diferença entre empreender, né, e
ser o CLT, ou seja, quando você traz essa ideia de que a pessoa está lá, está no trabalho, né, e tudo, e aquela que quer empreender. Existe diferença na mentalidade? Existe diferença no perfil? Dentro desse mundo que você está agora, né? Você percebe essas diferenças já ou não? Existe uma discrepância, uma grande diferença entre ser CLT e empreendedor. O empreendedor, ele não para de pensar no negócio dele. Tudo é inspiração, né? Ele tem que ter uma visão 360 gigante. E eu tô aprendendo muito isso, porque eu tenho a minha produtora de vídeo também, além do Viver Empreender, a gente faz outras coisas. E você tem que estar ligada nas mudanças do mercado, as tendências, o que o seu cliente quer, né? Você tem que se abrir para aprender a aprender todos os dias. O CLT, é claro que ele pode ter uma mentalidade empreendedora, e isso é muito importante para ele continuar na empresa também, para ele ser valorizado ali dentro. Acho que os melhores CLT são esses que têm essa visão, que cuidam do negócio como se fossem donos, aquela visão de dono. Mas ser empreendedor é uma liberdade gigante e uma responsabilidade igualmente proporcional. Então, eu acho que tem sim muita diferença. E empreender em qualquer área tem os pontos comuns, né? Os valores comuns, a resiliência, a determinação, o otimismo, por que não? Então, acho que é fantástico. Eu estou aprendendo demais, Priscila. E você sabe que na minha empresa, né, a gente trabalha com empreendedorismo feminino, né, para mulheres. E é interessante porque, ainda mais quando você falou, né, que as histórias das mulheres, né, e já que nós estamos aqui com duas mulheres, então vamos aproveitar para fazer, né, gente, agora a gente vai aqui, ó, super... tricotar. Vamos tricotar. Mas olha só, quando a gente fala do empreendedorismo feminino, os nossos desafios realmente são muito grandes. E a gente vê essa base principalmente na educação. Sim. Como é que a gente pode trabalhar a educação, a mentalidade, né, da mulher, para que ela se coloque no mercado de uma forma mais, vamos dizer, mais preparada. Porque existe um dado que mais de 70% empreende por necessidade. Sim. Ou seja, quando ela vai para o mercado, ela já vai super dolorida, ela já vai com um monte de coisa que ela tem que tratar. Mãe solo, sofreu violência, ou perdeu o emprego, ou não sabe por onde começar, e aí ela vai buscar as suas habilidades. A própria cultura machista. A própria cultura machista. Que cobra, né? Que cobra demais. Então a gente percebe que essa questão do empreender, né, principalmente o empreendedorismo feminino, trata muito a questão também da mentalidade. Sim. E aí, quando essas discussões começam, né, em relação ao entorno da mulher, todos esses desafios que nós temos que trazer, a gente percebe também que a mulher, ela precisa estar preparada. E essa preparação precisa ser constante. Você nota hoje, agora vamos falar da Estela, né? Você acabou de dizer que você tem a sua empresa, né? Que você tem uma produtora e tudo mais. Uhum. Você hoje, quando você vai para o mercado, né? Quando você começa esse trabalho do empreender, você também sente que tem muitas coisas que precisam ser lapidadas ainda, independente do aprender, né, que é a ideia do lifelong learning, né? Sim. Mas que existem algumas coisas que poderiam estar mais junto de você ali? Sem dúvida. Eu acho que nosso país é muito carente de educação, principalmente Sim. nessa parte do empreendedorismo feminino, inclusive. Além da IPTV, eu estou na Rede Mais Família de Televisão e na Rádio Capital, toda quinta-feira, das 6 às 7 da noite. Uau! E eu recebo histórias de mulheres que falam o seguinte: olha, o programa de vocês está inspirando demais, está me inspirando demais. Eu faço bolo em casa, não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem que eu precisava de contador. E para mim é uma coisa óbvia. Você precisa de um contador, você tem que declarar o seu faturamento, você tem que ter noção. Então são coisas muito pequenas, muito básicas e que as mulheres não sabem nem por onde começar. Como investir o dinheiro, né? Como contratar, como escolher uma equipe, como ampliar, como escalar. Eu acho que falta muito e eu falo por mim também. Eu procuro muito conhecimento no Sebrae, nos cursos que eu procuro fazer, as palestras que eu encontro no YouTube, mas é freestyle, eu sou autodidata, mas por ser jornalista eu aprendi a pesquisar. Mas eu quero fazer outros cursos, viu, Priscila? Até quero que você me indique, por favor. E eu tenho um recado para você, isso mesmo. Você está cansado de operadora de celular? Cara, aquelas que não atendem suas necessidades? Você precisa conhecer a operadora Correio Celular. Ela que vem com uma proposta totalmente diferente. E o nosso capitão Cafu tem um recado para você. Conecte-se ao Brasil com Correio Celular. Planos que se encaixam no seu estilo de vida e bolso. Internet que acumula e planos sem fidelidade.
Vá até uma agência dos Correios ou acesse o nosso site correiocelular.com.br. Correio Celular, conecta você a todo o Brasil. Viu só? Então já sabe, operadora é a operadora Correio Celular. Ela que vai atender a sua necessidade com um plano que vai caber no seu bolso. Procure agora mesmo uma agência dos Correios, aquela mais próxima de você, ou ainda pesquise no site correiocelular.com.br. Correio Celular, conecta você a todo o Brasil. E a gente vai continuar com a Estela Jordi. Gente, seu nome é chique, né? Jordi, olha, tá sendo copiado por aí, viu, Priscila? Já tem Já plágio, tem, é? já tem plágio. Meu Deus Olha. do céu, esse povo é muito criativo, né? Pois é. Senhor, como assim? Mas olha só, a gente estava aqui falando, você ainda, né, pediu aqui sugestão, né, de cursos e tudo mais. Sim. Eu vou super, né, acho que assim, com muita humildade no coração, eu falo que hoje, dentro do empreender, tem uma máxima que precisa ser trabalhada: a venda. Venda é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. Porque vender, para mim, tem a ver com comunicação. E é o você coração. que é uma comunicadora sabe, Sim. né? Que a ideia, a máxima do vender sem vender, Uhum. né? Daquela, do seja interessante, não seja interesseira. É. Então, por aí. E você percebe que, interessante, né? Eu venho também trabalhei muitos anos na televisão, não na frente das câmeras, mas sempre no bastidor. E o jornalista tinha muita dificuldade também de encarar essa questão da venda, né? De entender que aquele era um pilar importante. Claro. Você também teve um período onde você achava que isso não era importante e virou a chavinha quando você resolveu empreender? Totalmente, isso é totalmente cultural. A gente aprende na faculdade que o comercial é uma coisa, o jornalismo é outra. Isso é tão antigo. Olha, eu posso dizer que eu tenho colegas que jamais venderiam e que têm vergonha disso. Por quê? Eu não consigo entender, porque tudo é venda. A maneira que você se coloca no mundo, você já está se vendendo, não é Sim. verdade? Então, foi uma barreira que eu consegui superar, graças a Deus, porque a gente tem que sobreviver, ainda mais num país como o Brasil, né? E se a gente não se coloca, se a gente não vende, se a gente não oferece o que a gente tem de melhor, não faz sentido, né? Empreender, a venda no empreendedorismo é o coração do negócio. Então, eu tô estudando bastante, viu? Tô lendo bastante sobre vendas e tô aprendendo a vender, viu, Priscila? E vender é interessante, né? Porque eu falo que vender é um bichinho. É um bichinho carpinteiro, filha. Quando ele pica, é uma coisa de louco, assim. A gente não consegue desgrudar mais dele. E eu posso dizer isso porque eu amo, né? A parte de venda, de comunicação. Porque, mais uma vez, quando a gente empreende, ninguém empreende porque acordou e falou assim: ai, hoje eu tô com uma vontade de empreender. Não, é um despertar e é um processo que a gente caminha. E aí é onde a gente descobre tantos desafios que a gente precisa superar. Exatamente. O desafio de bater as nossas metas, o desafio, eu brinco sempre, né, que motivação para mim são os boletos que chegam todo mês pra gente pagar, né? Essas são as cartas de motivação. É verdade. E quando a gente entende esse processo, a gente começa a se colocar num lugar mesmo de entender assim: eu preciso evoluir enquanto empreendedor. E ter humildade. E ter Isso é humildade. difícil para o jornalista, eu acho. Né? Como Entendi. jornalista, eu faço a meia-culpa, né? Você tá ali passando informação e você inevitavelmente se coloca num patamar de eu sou o porta-voz da verdade. E não é bem assim, Entendi. né? A gente tem que ser um fio condutor da informação, né? E aí a venda, quando você fala em ética, a venda parece que é uma coisa antiética para o jornalista. E na verdade ele está ali por conta da publicidade, por conta das vendas, por conta do setor de vendas. Então a gente tem que valorizar, entender e aprender. Então eu estou nesse momento da minha vida de humildade, de dar os primeiros passos como empreendedora e aprender a vender, que é um grande desafio. E realmente, quando você fecha a sua primeira venda, nossa, é maravilhoso, é muito Gostoso, prazeroso, né? Muito bom. E comemorar todas as vitórias, Comemorar. né? Por menores que sejam. Sim. Ou seja, hoje eu fechei um cliente. Comemora. Bati minha meta. Bati minha meta. Fechei um vídeo, olha Fechei que um maravilha. vídeo, olha que gostoso, né? Quer dizer, Sim. comemorar. Eu percebo que hoje também a gente está entrando num processo tão mecânico, tão sintético, que as pessoas não estão parando mais para fazer aquilo que é gostoso. Comemorar é uma dessas ações que a gente verdade. precisa de verdade. Ou seja, às vezes a gente entra no automático e a gente não comemora mais. Às vezes as pequenas, realmente, vitórias do dia a dia. E o empreender, ele precisa se automotivar, né? O empreendedor, na verdade, a empreendedora, ela precisa ter automotivação. E também é um processo
de conhecimento. Porque não é fácil. Não é todo dia que a gente acorda com vontade, né, de estar linda, maravilhosa, cabelo feito, unha feita, maquiagem maravilhosa. Não é. Porque a gente sabe os desafios que a gente tem. Então, entender sobre esse comportamento e trabalhar muito essa questão de se colocar para o autoconhecimento, eu acredito que seja uma máxima importante. Você também acredita nisso? Com certeza. A pessoa tem que se valorizar, tem que ter autoestima, né? E tem que valorizar os feitos e correr atrás com otimismo. É claro que não é todo dia que você vai estar afim de vender, afim de se arrumar, de colocar a cara no sol, né, Priscila? Mas o empreender é isso, né? É uma montanha-russa de emoções e quando a gente está bem, a gente tem que comemorar mesmo. E agora, tem uma coisa aqui que eu li, né, no seu formulário, gente, claro, me preparei toda, tal, né? A Estela é mãe. Sou mãe da Elô. Você é mãe da Elô, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da maternidade. Amiga, você tem um currículo tão, tipo, fazendo trocentas mil coisas, ainda dá para ser mamãe, assim? Como é que é essa questão sua da maternidade? Dá sim, é um grande desafio também, mas é um dos meus melhores papéis na vida. E depois de ser mãe, eu tive muito mais vontade de estudar, de correr atrás. Fiz vários cursos fora do Brasil depois que eu fui mãe. Isso não me impediu de fazer nada, ao contrário, foi um grande combustível para querer ser melhor, para sair da redação, sabe? Para colocar voz nas minhas matérias, porque eu só me tornei repórter depois de ser mãe. Né? Eu comecei a ir para a rua, buscar histórias, eu fui para a Colômbia, cobri o acordo de paz das Farc com o governo, fui para a Rússia, fui para Israel, um país que eu adoro, que agora tem guerra, enfim. Então, ser mãe me deu mais força, mais coragem, mais vontade de aprender, por incrível que pareça. E ela é uma menininha muito esperta, ela edita vídeos melhor do que eu. Ela me ensina a mexer nos programas, no CapCut, ela me ensina a mexer no TikTok, ela me traz esse frescor, né? E é maravilhoso, eu me divirto muito com ela. Eu tive a Elô com 26 anos, ela tá com 9 anos agora. E é uma menina muito inteligente, adorável e muito sincera também. Quando ela não gosta de uma coisa, ela fala na cara. Uau. Então eu aprendo muito sobre isso, né? Porque eu sempre quero ser muito educada, muito cheia, né? Ela é direta, ela vai lá, fala na cara, mãe, isso não tá legal. Isso é muito bom da criança, né? Essa sinceridade e crescer com a criança, ser mãe e colocar uma pessoa no mundo e ter essa responsabilidade de educar é maravilhoso. É um desafio, mas é muito gostoso. E é interessante, né? Porque quando você traz essa coisa do frescor, eu percebo que geralmente as mamães, muitas delas rejuvenescem, né? Quando tem essa coisa do filho, da maternidade e tal. E tem outras, muito pelo contrário, né? Acabam envelhecendo muito por conta, às vezes, dos desafios, de todas as questões que envolvem, né? O filho ou a filha. E aí, quando a gente se coloca, que nem você, né? Para o mercado de trabalho é importante porque também é um papel, como você trouxe, e é um papel que ocupa muito do seu tempo. Sim. Né? Talvez coisas que hoje você, se não tivesse, você faria e que talvez hoje você tem que mensurar também esse tempo, que é para A e para B. A diferença é que você pensa, você planeja muito mais, você pensa 2, 3 vezes, o que vale mais a pena? Eu tenho uma filha, ela é minha prioridade. Mas organizando dá para fazer tudo. É claro que você não vai ser 100% em tudo, em todos os seus papéis. Mas um dia eu vou escolher e vou ser mãe. Naquele outro dia, não, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer do trabalho. Não, nesse dia eu vou equilibrar mais. É isso, são altos e baixos e que a gente aprende, acaba sendo natural. A gente é capaz de fazer tudo, homens, mulheres, mas principalmente as mulheres. Eu vou puxar a sardinha pra gente aqui. A gente já tá tricotando mesmo, amiga, então tá tudo certo. Não tem jeito. E dentro de toda essa tua trajetória, tem algum lugar, como você falou, Israel, Rússia, Colômbia, enfim, mas teve alguma matéria que você fez enquanto cobertura que marcou a sua jornada, que marcou a sua trajetória? Sim, na Colômbia. Na Colômbia. Com a Clara Rojas, que é uma mulher que teve um filho na selva com um cara que a raptou, junto com a Ingrid Betancourt, um cara das Farc, que a raptou, e aí ela teve aquela síndrome de Estocolmo, ficou apaixonada pelo cara, teve um romance com ele, teve um filho na selva, e depois de 7 anos encontraram encontraram com o filho, e hoje ela é deputada lá na Colômbia. Não sei se ela, não sei se agora ela é deputada, mas na época que eu a entrevistei, sim, e eu fiz uma entrevista exclusiva com ela, li vários livros dela, e eu tinha feito a cobertura, quando eu era bem jovem ali na TV Gazeta, da libertação dessas mulheres. Então, entrevistá-la cara a cara, como a gente está aqui
depois de uma longa viagem do Brasil e aprender um pouquinho sobre o sentimento dela, sobre o que a motiva, o que a leva a ser uma política hoje, depois de tudo que ela passou. Então, nossa, foi uma aula, foi maravilhoso. Ela é emblemática para o país, né? É uma sobrevivente. E ela hoje é deputada? Ela era deputada, agora eu não sei, Ah, não tá. posso te dizer, preciso checar essa informação, mas ela na Gente, época... eu adoro jornalista, olha que fofo, que coisa mais linda. Qualquer outro fala assim, não, ela é deputada sim, tá tudo certo. Eu vou pesquisar informação, adorei. Porque é um desafio pra gente falar, não sei, não posso te responder isso. Sim, né? sim. Então, Colômbia, e depois dela, assim, dentro dessa tua trajetória, teve algum... Por exemplo, você fez coberturas, sei lá, de guerra ou questões políticas que fossem muito, muito enraizadas e que você se colocou ali numa posição, e agora? Muitas vezes, muitas coberturas, mas como editora. Tá. Eu fiz uma cobertura sobre o canal de Calais, ali entre a França e o Reino Unido. Então a gente fez uma série de reportagens sobre esses refugiados, sobre essa crise dos refugiados. E o Sérgio Uti, que é um grande repórter do SBT, ele me mandava imagens brutas daquelas crianças, daquelas famílias que estavam ali esperando, né, por algum socorro de algum lugar do mundo. E aquele estilo de vida, aquela vida naquele acampamento, nossa, aquelas imagens me marcaram demais. E só de editar aquilo eu já fiquei muito mexida. E assim, como a gente tem que valorizar o nosso teto, a nossa comida, a nossa saúde. Então, acho que o jornalismo, ele traz essa visão e a gente tem que fazer esse exercício de humanidade mesmo. Você tem que entender que isso aqui é carcaça, que essa maquiagem é tudo perfumaria, né? Todo mundo é igual, no fundo. E coberturas assim são muito enriquecedoras e são inesquecíveis. Eu fiz a morte do Michael Jackson também, que me marcou demais. Verdade. Porque como eu tive que virar um jornal como estagiária. Eu e a apresentadora, a Luciana Camargo, um beijo, Lu. A gente teve que virar o jornal assim em 25 minutos. O TMZ confirmou a morte do Michael e o jornalzinho já estava pronto. Jornalzinho, desculpa a Gazeta, mas era um jornal pequenininho em tempo, né? Mas muito assistido aqui em São Paulo e região. E a gente teve que virar em 25 minutos, fazer assim várias notas cobertas, né? Quem é jornalista sabe o que é nota coberta, que é quando é só narrada, quando não tem repórter, mas que a gente tem que escrever com muita rapidez, checar a informação e falar, não, realmente ele morreu. Outra cobertura que me marcou muito também foi a morte da Rainha Elizabeth, que a gente sempre brincava, nossa, o dia que a rainha morrer, acabou tudo, né? Ela morreu mesmo? Infelizmente. Olha, peraí, acho que eu preciso checar de novo. checa a informação, Estela, ela morreu mesmo? Não, a gente tava no jornal. Acho que ela tá viva, gente. Tava no Jornal da Band também como editora, com a Sônia Blota, com os outros repórteres, que todo mundo acabou se envolvendo nessa cobertura. E eu e meu amigo Edgar, que éramos na época os editores internacionais, a gente teve que mobilizar todos os outros editores, pautando cada um, né, às 3 da tarde, porque foi quando realmente falaram, não, ela morreu de fato. Desde as 11 da manhã a gente já sabia que ela tinha morrido. Mas o horário que a gente virou o jornal foi às 3 horas da tarde. Então você imagina fazer um jornal das 3 da tarde às 7h30 da noite, né, checando informação em 1 hora de jornal. É muita coisa. E outra experiência interessante como repórter que eu tive na Rússia, eu quase fui presa na Praça Vermelha, porque eu fui gravar uma passagem sozinha com meu tripézinho depois da meia-noite. E eu pulei ali uma barreira que eu não podia passar. E aí vieram 3 policiais de 2 metros de altura que não falavam inglês, falando em russo, brigando comigo em russo. Eu sei que eu tive que mostrar meu crachá, explicar o que eu estava fazendo ali. A sorte é que eu estava pelo governo, a convite do governo russo. Quando elas viram a credencial, elas me liberaram. Eu sei que eu saí correndo. Senão a Estela estava presa até hoje. Mandei o material pelo táxi, usei o Wi-Fi do motorista de táxi e aí colocaram uma matéria no ar na Rede TV. Nessa época eu estava freelando para a Rede TV. Foi outra experiência bem marcante. E eu quero falar com você hoje, também com você, mulher, aproveitar que eu tô com a Estela, estamos entre mulheres para falar sobre vestimenta, sobre tudo aquilo que a gente veste. E eu quero aqui trazer a Provati Grife. Ela que está me vestindo em todas as edições aqui do Dentro da Caixa, mandar um beijo para Daisy e dizer que se você quer ter, né, vestimentas, todo o seu vestuário, né, que caiba, seja você, né, num perfil mais esguio, um perfil mais fofinho, não tem problema nenhum não, olha só.
A Daisy, ela é uma personal stylist. Estela, você sabia que tem esse stylist chiquésima, né? É chique demais. É chique demais, chique demais. E ela faz todo esse acompanhamento para você, entendendo o que você gosta, cor, perfil, absolutamente tudo. Então, Provati Grife para você. Estela, a gente estava aqui falando de toda essa tua trajetória maravilhosa, né? Com Rainha Elizabeth, com Michael Jackson, com... Uau! Uau! E ainda empreende. Agora sim, né? Agora eu saí do Hard News e tô com a minha produtora, com o Viver Empreender TV, que é um programa que passa aqui na IPTV, em outra emissora também. E tá sendo uma jornada maravilhosa, deliciosa. Tô aprendendo muito sobre vendas, como a gente estava conversando anteriormente. E não é fácil, né? Agora tô ampliando minha equipe, tô aprendendo sobre pessoas, sobre lidar com pessoas, RH, tudo que eu sempre ouvi entrevistando os outros, eu tô colocando em prática. Então tá sendo muito bom. E agora que você falou sobre, né, lidar com pessoas, tem um tema interessante, né, dentro do empreendedorismo, que é a liderança. Essa liderança, principalmente nos dias de hoje, que é essa liderança mais humanizada, mais entender o sonho de quem está perto de você, compreender como é que esse mecanismo, o teu ecossistema pode progredir a partir da tua equipe, porque sozinha não dá, né? A gente Ninguém sabe faz que nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E aí, como é que você hoje se sente enquanto Estela líder? Como é que é isso para você? Eu acho que é muito gostoso, mas em muitos momentos eu me sinto bastante pressionada a fazer as coisas direito, a não errar com ninguém e nem em relação ao que eu entrego. Então eu me cobro bastante e eu tô aprendendo muito sobre não me cobrar tanto e viver esses momentos de comemoração, de vamos lá receber esse troféu, vamos lá receber essa plaquinha e postar mesmo e falar que a gente ganhou, porque antes eu era muito contida com isso de, não vou mostrar muito em rede social. Eu era mais careta, né? Muito mais do que eu sou hoje. E agora eu tô saindo da caixa, estamos aqui dentro da caixa, eu tô saindo da caixa como profissional, como ser humano até. E o empreendedorismo tá me trazendo isso, né? Claro, eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe bem legal, bem coesa. Pessoas muito comprometidas que gostam do meu trabalho, que gostam de mim. E isso é o mais importante, é você se sentir bem na sua equipe, né? E você tratar cada um, né, com carinho. Eu acho que isso é o principal. E é interessante que você bateu num ponto que é onde hoje as empresas estão sofrendo muito até, né? Porque o colaborador, ele precisa se identificar com o projeto. Hoje, dificilmente você vai manter uma equipe junto de você, vibrando por você, se ela não for apaixonada pelo que você traz, né? Ou seja, se o objetivo daquele negócio não for apaixonante também. Sim. Então a gente tem percebido, principalmente nessa nova geração, né, que eles estão movidos a isso. Se não fizer sentido, eu não faço. Eu não vou mais me matar de trabalhar, como é a geração dos nossos pais. Eu sou mais velha que você, mas os meus pais, por exemplo, geração do trabalho. Até hoje, meu pai com 78 anos, ele falou assim, não, preciso voltar a trabalhar, preciso voltar a trabalhar. Pai, era pelo lindo, amor de Deus. Né? Trabalhar 24 horas, sem parar, sem descanso. Sem descanso. Hoje a gente sabe que essa nova geração não, elas vão trabalhar o tempo suficiente para que vivam aquilo que elas sonham. E ponto. E aí é onde o líder, a líder, precisa entender como administrar todos esses papéis, porque a gente está de verdade no meio dessas monte de gerações. Tem até um dado, eu não vou poder falar qual é a fonte, porque eu também não lembro, já que eu estou diante de uma jornalista, né? A gente tem que cuidar disso. Você pode, o programa é seu, Priscila. Não, mas tem um dado que diz que nunca, né, por conta até da longevidade, tivemos com tantas gerações convivendo junto. Sim. Então olha que curioso, né? Nunca tivemos tantas gerações diferentes no mesmo espaço de tempo. Então é interessante a gente pensar que há uma miscelânea muito grande e que precisa então compreender em como conviver. Porque muitas vezes dentro de tudo que a gente está vendo é interessante, mas às vezes as pessoas agem não porque ela faça por maldade, mas porque é uma geração onde aquilo não tinha importância. Você sente isso também? Eu sinto demais. E eu tenho ali produtores, vendedores de várias idades e com cada um a gente fala de um jeito. Tanto que as reuniões, elas são individuais. Raras são as reuniões que todos participam. Porque a gente trata cada um com sua, né,
peculiaridade, cada um tem uma demanda, cada um tem uma personalidade, então a gente tem que levar isso em consideração. E um dos grandes desafios é esse, é você administrar essas diferenças e fazer com que essa pessoa caiba na sua equipe, né? E aí tem a ver também com a cultura da empresa. A gente está estruturando essa cultura e isso está sendo muito bacana. Outro ponto que eu gostaria de comentar também, Priscila, é o modelo de trabalho, né? Porque esse modelo home office não é todo mundo que está acostumado. Eu estou justamente nesse momento ali da minha produtora. A gente está escolhendo um lugar para algumas pessoas irem todos os dias, outras não precisam, porque elas me entregam o resultado. As que não entregam, elas vão ter que estar ali sim até elas se treinarem, e aí a gente vai para o híbrido. Eu gosto muito do modelo híbrido, não sei você, mas Adoro. a gente está sentindo falta desse espaço para todo mundo se encontrar, porque essa energia humana que faz tudo girar, né? Eu acredito que assim, o híbrido ele trouxe pra gente essa coisa da facilidade. Ou seja, eu posso produzir muito mais estando na minha casa por conta do deslocamento. Né? Sim. Gasta-se muito com deslocamento. E embora eu acredito e eu sou da geração do olho no olho. Tete a tete. Então eu gosto de pegar, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar beijo, eu gosto de sentir a pessoa que está ali, olhar no olho, porque a gente sabe que muitas vezes no digital a gente está ali, por mais que a energia vibre, você sente, mas no ao vivo, né? Quando a gente está aqui junto, a gente consegue perceber pela expressão corporal como é que a pessoa está, se a pessoa está relaxada, se a pessoa está tensa, se a pessoa está prestando atenção na sua mensagem. No vídeo, se ela desligar a câmera, você não vai saber nunca. Você não vai saber. Não vai saber. Então, de fato, quando a gente tem esse modelo híbrido, é gostoso por conta disso, porque a gente ganha na produtividade. Sim. Embora tem estudos que dizem que já não se tem tanta produtividade assim, mas eu percebo por mim. Tem que ver o que serve, o que funciona para cada empresa. Exatamente. Né? Então a gente tem que, a cada dia, avaliar isso, né? E esse é um ponto interessante, né, das discussões, porque quando a gente é líder, quando a gente tem negócios, se a gente começar a entender que, olha, é impositivo, né, como tem empresas que são impositivas, não precisa vir todo dia, e tá tudo bem, você já é contratado sabendo que aquele é o modelo do negócio, mas as empresas hoje percebem que dar essa possibilidade do colaborador ficar numa sexta-feira em casa, ou numa segunda, ou no meio da semana, amplia principalmente a produtividade, porque ela se sente valorizada. Valoriza o tempo da pessoa, né? Valoriza o tempo da pessoa. Às vezes é melhor do que um salário mais alto, né? Você ter tempo para viver, que é outro ativo que é muito valorizado hoje, né? Principalmente pelas gerações mais novas, né? Porque eles prezam muito por essa qualidade de vida, né? Sim. Eles já não têm as ambições que nós tínhamos. Eu tinha a ambição de ter uma casa própria, ter um carro e me formar na faculdade. E tinha que ter convênio também. Os benefícios, Esses eram sonhos que a gente tinha. Mudou completamente. Mudou. Né? Hoje essa geração, ela não quer ter viajar, casa, ela quer viajar. não quer ter carro. Não quer ter carro. Pra De que jeito carro? nenhum. Tem Uber. Sim. Pra que casa própria? Tem Airbnb. E pra que casar também, né? Pra que casar Casamento, também? Se eu posso ficar com qualquer um também, tá tudo certo. Então, é muito difícil pra gente que tá aqui mais uma vez, né? Essas gerações todas juntas, compreenderem essas novas ambições. E os negócios também passam a sofrer muito, porque as empresas, elas precisam entender como é que elas lidam com esse novo consumidor. Porque tem esse outro desafio. Como que Mais eu vou volátil, vender né? um produto que daqui talvez 10 anos ele possa não ter mais sentido nenhum? É um grande desafio, né? Você tem que observar a cultura o tempo todo. A cultura, o processo. Então, Estela, hoje, por exemplo, produtora. Eu tive produtora de vídeo quando se produzia vídeos institucionais de 7 minutos e custava uma fábula. Era 30, 40, 50 mil reais um vídeo. Hoje, imagina, você cobrar isso, cara, Você tá não louca. tem a menor condição. Então mudou completamente o business, mudou completamente a forma que as pessoas hoje, por exemplo, produzem conteúdo. Claro. Né? Teve uma época onde todo mundo produzia, hoje já está se voltando. Não, eu preciso de produções mais profissionais. Sim. Eu preciso de produções mais elaboradas. Não é isso? É isso mesmo. Com o celular na mão, qualquer um faz um vídeo, mas não um vídeo com tamanha qualidade, né? Com alguns detalhes que uma pessoa não vai conseguir fazer sozinha. Não adianta. E o tempo também, né? O tempo. Quanto tempo a gente perde produzindo conteúdo? Nossa, Então, demais. cabe na nossa vida a Demais. gente ter que fazer o projeto, programa, trabalhar
e tudo que tem que se fazer e mais editar vídeo? E o planejamento, engajamento, né? Para onde isso vai? Porque não adianta fazer um vídeo e ficar ali, né? No limbo. Qual vai ser a plataforma? Qual que é o seu público? Né? Então, para o empreendedor ainda existem muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades de mercado. Sem dúvida. Muitas profissões que estão surgindo que nunca na vida a gente podia imaginar que o sonho de uma pessoa, por exemplo, é ser editor de vídeo. Não é? É isso mesmo. Mas olha só o quanto isso muda completamente, né? A mentalidade. Porque o editor antes era uma figura e hoje ele tem uma figura completamente diferente. O social media. Social media. Imagina a profissão, social media. É. Você é social media. Web designer. Olha! Não, o que minha filha vai ser, minha filha de 9 anos vai ser, não sei. Eu pergunto para ela, lógico que ela fala profissões tradicionais, mas eu acho que ela vai para uma área de tecnologia que totalmente, né, que ainda não existe, tenho certeza, porque ela tem muita habilidade com isso. Eles nasceram assim, né? Nasceram assim. E a gente tem que se reinventar, a gente tem que correr atrás. Tem que aprender a aprender, que aquele lifelong learning, né, que você falou. Sim. É o tempo todo, né? É o tempo todo. Inteligência artificial, tá tudo aí. Tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. E aí, voltando um pouquinho agora para a Estela, né? Então, falando mais da Estela, hoje quando você se vê dentro desse teu lugar como jornalista, apresentadora, tendo diversas camadas aí, né, da exposição, como é que você recebe muitas vezes, né? Não sei se isso acontece com você, mas os julgamentos ou essas avaliações, isso tem um peso ou hoje você já tipo, tá tudo bem, eu já tenho 10 mil horas de voo? Olha, Priscila, eu não vou dizer que não é fácil, mas geralmente bate e volta, um espelho, na verdade, porque a gente tem que ter muita certeza do que a gente quer fazer com aquela informação que a gente está passando, qual é o nosso papel, né? Eu não posso ligar para o que estão falando de mim, o importante é que a minha mensagem chegue. Se chegou para a pessoa que eu quero, se eu estou ajudando aquele empreendedor que ouve meu programa na rádio, ou que assiste aqui na IPTV, ou na outra emissora, eu já estou muito feliz. E essa parte estética que a gente sofre muita pressão, ou essa parte também de conteúdo, claro, se eu achar que vale a pena ouvir aquilo ou ler aquele comentário, eu vou tentar filtrar, mas não ser esponja e sem filtro nesse sentido. Né? Mas é isso, a gente tem que passar por cima do que os outros pensam, porque senão a gente não vai fazer nada na vida, né? Vão te julgar de qualquer maneira. Eu prefiro que me julguem na exposição do que me julguem ali dentro da minha casa, da minha caverna, né? Então eu acho que falar, estar aqui me faz muito feliz. Então isso para mim é realização, isso para mim né? é isso. Basta, já é suficiente, né? Quando a gente vive o nosso projeto de vida, não é? E geralmente, quem te critica tá no bastidor, quem te critica tá na plateia. É difícil estar aqui, é difícil estar no palco, é difícil você colocar sua voz, você produzir conteúdo, você ir atrás de gente boa para falar. Isso é mais difícil. Então as pessoas têm que valorizar, e quem não valoriza, um beijo. Adorei. Então a gente vai terminar aqui esse programa com quem não me valoriza. Um beijo. Adorei. Vou super Não é? plagiar a Estela Não agora. É Então, isso. a gente está indo para o nosso final, Estela. E eu, que pena. Que pena, eu também adorei. Eu ficaria aqui umas 1000 horas, assim, sabe? Pra gente trocar, principalmente informação. Saio daqui abastecida de informação e principalmente de conhecimento, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Por todo esse aprendizado. Foi muito bom estar aqui desse lado. Confesso que eu estava nervosa, mas nossa, você deixou tudo mais fácil, tudo mais leve. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Que gostoso, que gostoso. E olha, pra gente terminar, eu tenho aqui um presente. Nossa! Eu tá adoro dar aqui. presente. Então, assim, ó, a gente vai terminar hoje diferente. Oba! Porque olha só, vem pra cá. E ela já veio na cor, gente. Ela já veio na cor aqui, ó, maravilhosa, aqui, toda azul. A cor então do você programa. tá recebendo aqui, que ó, lindo. a nossa sacola dentro muito da obrigada. caixa. O que será que tem aqui dentro? Posso abrir aqui? Se você quiser, abre. Posso Você pode abrir? levar depois. Você que manda. Que chique. Então, assim, olha. Muito obrigada. Que você aproveite muito a sua vida. E pra gente finalizar mesmo... Que linda. Gostou, né? Maravilhoso. Então, IPTV dentro da caixa. Até o próximo programa. Um beijo, tchau.